Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, no dia 25/6, quinta-feira. Nós teremos aula de matemática, geografia e arte, tá? Vamos abrir a nossa apostila na página 80, onde nós paramos, página 80 de matemática. Na página 80, a gente parou no exercício 2, né? A gente tinha feito as continhas, arme e efetue as subtrações a seguir. E lembre-se de anotar as trocas. Aí a tia falou que não era para vocês fazerem as trocas na terça-feira, né? E agora vocês vão fazer o exercício 3. Podem fazer o exercício 3, que aí a gente vai voltar no segundo para a gente fazer a troca. Eu vou explicar para vocês novamente, para vocês estarem fazendo a troca, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício 3 da página 80, tá bom? Podem resolver. Vocês vão notar uma coisa e depois no final a gente fala, tá bom? Então podem fazer o exercício 3, A, B e C, tá bom? Pode fazer. Vamos lá, na letrinha D do exercício 2, o valor ficou 497. Letrinha D, 497. Na letrinha E ficou desculpa, na letrinha D ficou 5.000, eu já viu errado. 5.143. Na letrinha D, do exercício 2. Na letrinha E, ficou 4.732. E na letrinha F, ficou 723. Tá bom? Então, agora eu vou dar mais um tempinho para vocês fazerem o exercício 3. E aí eu vou explicar a troca para vocês novamente, tá bom? Exercício 3. Efetue as subtrações a seguir. Então, a primeira ficou 567. A segunda, a letrinha B, ficou 567. E a terceira ficou 567. Agora, quem pode me explicar por que os valores deram iguais? Quem é que pode me explicar? Vamos lá, o Luiz Gustavo. Pode falar, Lu. Porque apesar dos números serem diferentes, nas três contas, o resultado foi o mesmo. Então, lembra que eu falei para vocês que na adição a gente pode trocar as parcelas, inverter as parcelas? A primeira fica na segunda e a segunda fica na primeira. Lembra disso que eu expliquei na adição? Só que na subtração a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente não pode, de um número menor, tirar um número maior. Não dá. Isso não pode acontecer na subtração. Então, o que aconteceu aí? Na letrinha A, estava assim, 1.245 menos 678. Na segunda continha, deu 1.345 menos 778, deu o mesmo resultado. E a letra C, 1.145 menos 578, deu o mesmo resultado. Vocês perceberam que nas três continhas, todos os números são diferentes? Nenhum número é igual? Era só um pouquinho, Bia, que eu já deixo você falar, tá bom? Os três
As três continhas são diferentes, só que o resultado são iguais, porque eles foram somados ou subtraídos pelos valores diferenciados e foi o mesmo resultado, né? Agora, como que a gente faz? Lá no Arme e Efetue, no exercício 2, a troca, né? Porque na adição a gente conseguiu fazer a troca muito fácil. Agora, a troca, lá no 2, vou compartilhar com vocês, só um minutinho, tá? Bia Saraiva, tia, já deixa você falar. Tá, Emanuel? Ô, João, só um pouquinho. É sobre a conta da letrinha 3? Tá, então peraí. 263, quanto que deu? 446. 446. 446. Agora, como que a gente pode utilizar essa troca? A gente pode pegar o... Façam comigo. 709 menos 446. Vê quanto que dá o resultado. Peraí, o quê? 709 menos 446. 709 menos... É para colocar no quadro ou em qualquer Pode coisa? colocar no quadro. Tá. Dá 263. 263 não é a segunda parcela da primeira conta? Então quer dizer que essa conta tá certa. Então, isso significa que a conta tá certa. Muito bem, Bia. Isso mesmo. Você disse que era o nome lá de conta real? Não lembro muito bem. Isso, provinha real. Isso se chama Isso mesmo. provinha real. Isso. Agora, já como vocês têm um resultado de todas as contas, vocês vão tentar fazer a letra B sozinhos. Então, olha lá. O resultado, 702 menos 376, deu 326, certo? Certo. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o minuendo, que é o quê? O primeiro número, menos o resto. Resultado. Isso, e vai ter que dar o quê? O subtraindo. Então, vamos ver se vocês 376. conseguem fazer isso. Fala, Caio. Pode falar, filho. Fala, Caio. Que página que vocês... Caio, a gente está na mesma página no exercício 2. Exercício 2, letra B. Fala, Luísa. Vocês estão na página 80, no B do exercício 2? Sim. Fala, Miguel. Você já fez, a Luísa, a conta que eu pedi? Você fez 702 menos 326? Eu falei para vocês pegarem o primeiro número, que é o minuendo, menos o resto, para ver quanto que vai dar. Fala, Miguel. Ô tia, explica de novo, porque quando você estava explicando, alguém estava com o áudio aberto e eu não escutei nada. Por favor, eu explico, ó. Na letra B, 702 menos 376 dá 326, não dá? Agora você vai fazer a continha fazendo a troca. Você vai pegar o 702, como eu expliquei na letra A. Você vai pegar o 702, que é o minuendo, e vai subtrair com o resto. E vai ter que dar o valor do subtraindo. Então, você vai pegar o 702 menos o 326. Quanto que vai dar? Fala, Beatriz. Olha só.
Então, olha, na letra C, 1972 menos 803 deu 1.169. Como eu vou saber se essa conta tá certa? Eu vou pegar o quê? O número maior. Qual que é o número maior? 1972. Opa. Menos o resultado. Qual é o resultado? Qual foi o resultado que deu? 1169. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta. Quanto que é essa conta? 9. 9, eu consigo tirar 2? Não, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Pedir emprestado para o 7. Então, o 7 ele vai virar 6. E eu vou emprestar esse 1 para o 2. Então, vai ficar 12. Então, 12 menos 9. Quanto que dá 12 menos 9? Dá 3. Aí, o que aconteceu? O 7, que é 6, então 6 menos 6, 0. 9 menos 1, 8. E 1 menos 1, 0. Então, ficou 803. 803, esse 803 é igual a esse 803. Então, a conta está correta. Então, quando a gente quer fazer, a gente quer saber se a conta está certa, se a conta está correta, a gente faz a provinha real. Isso se chama provinha real, tá bom? O que eu ia falar? Conseguiu entender, Lucas? Conseguiu? De verdade? Tá. Luísa conseguiu entender? Luísa, você já fez todas as letrinhas? Já? Tem certeza? Tia, só falta uma para mim. Tá. Tem certeza que você já montou tudo? Então tá bom. Então eu vou pedir hoje para vocês mandarem essas fotinhos para a tia. Tá bom, Lu? Parabéns. Tia, minhas todas estão certas, só falta uma. Ótimo, ótimo. Então agora, pode falar, Beatriz. Olha que engraçado. Tá me escutando primeiro? Agora a gente vai para a página do lado, que é o dos 81. Na página 81, está dizendo assim: observe o que Dora descobriu. Dora fez um diagrama para brincar com a ideia que teve. Então, nesse diagrama tem o número 45, o número 20 e o número 65. Com esse diagrama, ela consegue visualizar estas operações. 45 mais 20, 65. 20 mais 45, 65. 65 menos 20, 45. E 65 menos 45, 20. Então, ela conseguiu fazer 4 operações. 2 de mais e 2 de menos. Agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer, observe o diagrama abaixo e escreva as operações que podem ser feitas por meio dele. 2.300, 1.240 e 3.540. Então, vocês vão ter que fazer essa conta da mesma forma que a Dora fez. Então, vocês vão fazer 2 de adição e 2 de subtração. Não se esqueçam que vocês têm que usar os 3 números que foram dados pelo diagrama abaixo. 2.300, 1.240 e 3.540. Tá? Vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês fazerem. Você usou? O dela tava 45. O 45 é o rosinha. Aí eu coloquei 2.300. Aí o 20 é azul, eu coloquei mais 1.240. A resposta é 65. 65 é vermelho, então a resposta é 3.540. Tá. Essa é uma conta. E a outra conta? São 2 contas de mais, de adição, e 2 contas de subtração. E a de menos, eu coloquei 3.000. Não, a de mais. Ah, outra de mais? Eu quero saber isso. 1.240 mais 2.300.
Aí deu o Muito. mesmo resultado, 3.540, só mudou o Sim. lado. Aí é de menos Ótimo. 3.040 menos 1.240, eu fui lá olhar, deu 2.300. Aí 3.540 menos 2.300 igual a 1.240. Ok, então assim, pode falar, Gi. Ô tia, a minha luz está piscando e se cair a coisa é por causa da luz. Tá? Ah, internet. Tá, não tem problema, eu vou deixar aqui marcadinho, tá bom? Se acontecer algo, se acontecer de cair, Gi, aí eu mando para você as atividades, se a gente continuar e você não conseguir entrar, eu mando para você no Class App, tá bom? Obrigado por avisar, meu amor. Então, gente, olha só. Lá no exercício que a tia propôs vocês estarem fazendo, é muito legal, porque ele usa a imaginação, ele usa os números do diagrama, né? Então, olha só. Ficou 2.300 mais 1.240, que deu 3.540. Depois, 1.240 mais 2.300, que só trocou a parcela, né, de um lugar para o outro, ficou 3.540. Na subtração, a mesma coisa. Pegamos 3.540 menos 1.240 deu 2.300. Pegamos 3.540 menos 2.300, que foi o resultado, deu 1.240. Então, ó. Então, de parabéns. Entendi. Quem não entendeu? Eu. Bia, vamos lá. Vou fazer junto com você. A adição você conseguiu fazer? Não entendi. Ó, você tem que usar esses 3 números. Então, você vai colocar no primeiro quadrado 2.300. Tá falando do 1? É. Sim. Mais 1.240, certo? 2.300 mais 1.240. Quanto que dá essa conta? dá 3.540. Tá, deu 3.540. Ó, exercício 2 está falando o seguinte: encontre os números que faltam nos diagramas abaixo. Então, olha só. Tem 1.000, tem 353 e tem 354. Vocês vão ter que achar um número que falta. Vamos ver se vocês conseguem fazer? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, tá? Vamos ver se está de forma correta. Pode falar, Pedro. A primeira, né? Isso, a primeira. Como é que você resolveu isso? 1 mais 353. Quanto? 1. Não, o número que falta nesse diagrama, qual que é? É o 1. É o número 1. O 1? Ah, E você, mas esse 1, ó, você concorda que são dois números e o 1.000, ó. São 1.000 mais 353 mais 354, certo? Olha, presta atenção. Acabei de falar sem querer a conta como é que é. Você sabe, Bia Saraiva, como é que é? Como que é? Fala pra mim. Como é que você fez? Daria. Bom, eu peguei aqui e eu vi que tava 353 e 354. Ah, Então falei assim, né? Eu acho que é em sequência. E eu botei 352. não, ó, eu vou explicar pra vocês. Prestem atenção aqui, todo mundo, ó. Olha só, como é que eu vou explicar, ó. Presta atenção. Vocês estão vendo que nós estamos trabalhando a adição e a subtração, ok? Todo mundo está entendendo que a gente está trabalhando a adição e a subtração. Então, olha só. O primeiro número, na letrinha A, tá lá. 1.000 no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho tá 353 e no terceiro quadrinho
354, certo? Certo. Ó, que como nós estamos trabalhando a adição, nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer a adição no primeiro quadrinho. Então, vocês vão fazer a continha aí. Fazem aí para ver se dá certo. 353 mais 354. Quanto que dá? Faz a continha. 353 mais 354. Só um pouquinho, Luiz e Bia, já deixo vocês falarem, tá bom? Dá 707. 707. Ok, bom. 707, a gente precisa saber o número do lado para a gente saber se esse número que está ao lado, ele chega a 1000, que é o quê? O valor de cima, ou se a gente tem que, se a gente tem que somar ou se a gente tem que subtrair. Então, peraí, deixa eu parar aqui um pouquinho. Isso. Eu fiz 2.000 menos 754, que deu 1.246. Aí eu peguei esse número menos o 493 e ficou, deu igual a 753. Ótimo, a sua explicação tá ótima também. Parabéns. Vamos ver o Rafa. Rafa, qual é a sua explicação? Eu fiz assim, 493 mais 754 deu 1.247. Aí eu peguei 2.000 menos 1.247, que deu 753. Gente, vocês estão já craque em adição e subtração. Parabéns. Os dois métodos estão certos. Lucas, você fez corretíssimo. Rafa, parabéns, tá? Não, tanto o seu quanto o do Lucas estão corretos. O resultado foi certinho. Fala, Miguel, pode falar. Professora? Deixa pra lá que eu fiz que nem o Lucas. Ah, você fez igual o Lucas? Professora? Muito legal. Fala, Luísa. Você pode repetir a de cima que eu tinha pedido? Não, você... Pode falar, Bia. Já liberou seu microfone. Peraí. Pode falar, Bia. Deu alguma coisa de errado que o resultado foi errado. Qual deu o resultado? Então, ainda estava terminando a conta. Então vai, então termina. Hoje, página de matemática 81, nós resolvemos os exercícios. A tia iria mandar a lição de casa, mas como vocês ainda estão terminando a prova, eu acho melhor não mandar, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Tá. Agora, nós vamos... eu vou passar para vocês a de arte. Tá? A de arte. Vamos abrir o livro de arte na página. Ah, outra coisa, gente, ó. Vou mandar hoje no app. A tia Pri ontem não mandou o substantivo coletivo, porque a tia Pri estava acabando de formatar ele, tá? Então, eu vou mandar hoje o substantivo coletivo. Luísa, aonde você está? A página do livro de arte 256. Eu vou abrir aqui com vocês. Vou abrir aqui no livro digital para a gente ler juntos. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, gente. Página de 256.
Mares, rios e oceanos. Bom, né, nesse livro de arte, nessa unidade, a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos conhecer as cores quentes e frias. Nós vamos entender a diferença entre cor e pigmento e entre cor e luz. Vamos reconhecer os contrastes de cores. Vamos identificar algumas pinturas de paisagens e vamos identificar o estilo impressionista, tá? Então, no primeiro capítulo, fala sobre mares, rios e oceanos. Deixa eu subir aqui uma página. Vamos lá. Então, olha lá. Aqui vocês estão vendo o quê? Um quadro, né? Num museu em Nova York. Então, olha lá, este capítulo vai conhecer o impressionismo, que retrata muitas paisagens com águas. Além disso, você vai aprender também sobre o estudo das cores. Então, o estilo do pintor. Impressionismo. O impressionismo é um movimento que transformou a arte. Os artistas começaram a representar as paisagens por meio da pintura, sem deixar os contornos nítidos, representando a impressão visual do próprio artista. Com isso, eles testaram as cores, suas misturas e perceberam que a existência da luz do sol nos objetos mudava a percepção que temos deles. Assim, uma mesma paisagem poderia ter tons de cores distintos se fossem observadas em diferentes momentos do dia, como pela manhã, à tarde, em um dia ensolarado ou nublado. Vamos observar aí, ó, a obra de Monet. Olha só, é uma arte na água, né? A impressão, nascer do sol. Então, vocês estão vendo aí o sol nascendo aqui, ó, né? Acho lindo, mas eu não sei fazer nada disso. Olha lá. Claude Monet, em 1840 a 1922, foi um pintor francês que representava em suas obras paisagens, lagos e jardins da cidade. Ele pintava com rapidez e agilidade, pois a passagem das horas, a luz do sol ia modificando as cores que refletiam nos cenários e nos objetos. Assim, suas pinturas apresentam pinceladas curtas, rápidas, carregadas de tintas e com sombras coloridas. Até que esse pintor francês, né? Agora, olha só, procura-se na obra de arte, olha só. Então, aqui tem alguns pontos que nós vamos conhecer. Olha lá, ponto 1. Olha lá. Observe no detalhe o movimento das nuvens, como o céu interfere na paisagem, o jogo de luz sobre a natureza. Esses temas interessavam muito ao pintor John Constable, que estudou cada detalhe da propriedade de seu amigo para retratá-la. 2, vamos achar o 2 aqui, ó. Tá vendo como as nuvens, olha, o formato delas modifica a paisagem? Olha o 2, vamos ver o que o 2 fala. Olha lá, neste detalhe, as nuvens criam sombras na água e no chão, alternando luz e sombra quando o sol passa por entre os galhos. Olha lá, realmente, se você for olhar, ó, a luz aqui e aqui a sombra, tá vendo? Vamos ver o 3. A casa do major, proprietário do parque, também reflete na água do lago. Observe as meras pinceladas que produzem esse reflexo rosado na água. Olha lá. Vocês estão conseguindo observar?
Agora o 4. 4. Neste detalhe da pintura, pode-se ver o reflexo do arco rústico que finaliza a vista do lago no lado esquerdo da pintura. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, onde a tia apertar com a setinha, ó, que dá para ver, ó, reflete na água, tá refletindo, ó, aqui, ó. 5. A ponte de tijolos e a água que jorra dela também se espelham nas águas do lago. Olha só, vocês estão vendo? Ela está espelhada. Tá vendo essa? Ó, a água que cai aqui, ela está sendo espelhada. 5, 6. Além dos pássaros sobrevoando o lago e dos patos nadando em filas, os cisnes provocam reflexos claros e triangulares na água. Vocês estão vendo aqui, ó, triangulares? Não consigo enxergar direito, não. Aqui, ó, triângulo. Ó, não consigo enxergar esse triângulo, porque eu acho que está muito pequena essa tela. Mas estou vendo o reflexo deles. 7. Neste detalhe, destaca-se a linha da rede de pesca próxima ao barquinho, cujos pescadores refletem coloridos na água. Realmente dá para ver, ó. A rede aqui, ó, vai por aqui até lá. Porque a gente às vezes não consegue prestar atenção no desenho, né? Fazendo passo a passo é muito mais fácil. E o 8 é, ao longo de todo o lago, a água adquire uma coloração da natureza ao seu redor, principalmente da grande variedade de verdes das árvores. É mesmo, olha, aqui aparece bastante, ó, quando o sol bate, aparece bastante o reflexo. Agora, gente, aqui tá pedindo para vocês pegarem, assim como o Monit, descubra como a luz interfere nos tons das cores. Pegue uma folha A3, né, uma folha de papel sulfite, use um lápis para desenhar. Só que a gente não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque nós não estamos na sala de aula, então não dá para a gente fazer uma pintura assim em casa, né? Era bom todo mundo estar junto para a gente estar fazendo junto. Então, ó, presta atenção, viu? Eu vou deixar outra atividade para vocês fazerem, tá? Essa da pintura eu não vou dar agora, porque tem alguns materiais que às vezes vocês podem não ter em casa. Então, para não ter que fazer a mamãe comprar, nem o papai, porque tem os materiais da escola, a gente vai utilizar outra coisa. Tá? Eu sei que você tem, Miguel, mas às vezes você tem, o Luiz não tem, o Caio não tem, então não vamos fazer esse. Não, nós não vamos fazer esse, pessoal. A página comigo, olha lá. Naufrágio. Observe a representação de águas do oceano na obra do Naufrágio. Olhem aí, que bonito esse quadro do Naufrágio. Essa pintura de William é um pintor inglês que utilizava um estilo diferente do impressionismo, mas que ele também estudava o efeito das cores. Está todo mundo prestando atenção? Está todo mundo junto comigo? Sua pintura faz parte do romantismo, que valorizava a temática das paisagens e das emoções pessoais. Turner se destacou por usar efeitos de luz e com cores diferentes e tons. Quando você vê essa imagem, tem a impressão de que o mar realmente está revolto e de que tudo está em movimento? O uso das cores claras no meio das cores escuras, o contraste das manchas da água, como a vela do barco, mostram um movimento nessa obra. Então, olha só, realmente, se a gente for parar para analisar o quadro, a cena de um naufrágio. Desenhe uma cena de naufrágio como quiser, com embarcações que desejar. Tente representar uma ideia
de movimento e desespero, que Turner nos mostra. Já fizemos o fundo baseado na obra do artista para ajudá-lo. Usar canetas hidrocolor é uma opção para esta atividade. Não se esqueça de dar o nome à sua obra. Então, essa aqui eu vou deixar vocês fazerem, tá bom? Porque eu acho que é legal, é pintura, vocês gostam de fazer. Embaixo, acompanhem comigo primeiro. Acompanhem primeiro. Outras paisagens. No lago, na imagem ao lado, é o artista finlandês Auks. Observe nesta pintura, as formas são simplificadas como nuvens, representadas como manchas e reflexos na água, cortadas por linhas cinzas que possivelmente representam um vento. Nesta obra, predominam as cores frias. Você conhece cores frias e cores quentes? Agora vamos conhecer a teoria das cores. Gente, vamos escutar esse vídeo aqui, ó. Há muitos anos atrás, em 1675, o físico inglês chamado Isaac Newton descobriu que a luz branca é composta por 7 cores. Newton direcionou um feixe de luz branca sobre um prisma triangular de vidro. Assim, ele viu que a luz se decompunha em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Newton colocou essas 7 cores num disco, que mais tarde ficou conhecido como disco de Newton. Ao girar muito rapidamente esse disco, um olho humano só consegue enxergar a cor branca. Por isso, dizem que o branco é a soma de todas as cores, e o preto é a ausência de cor. Assim acontece quando a luz do sol atravessa gotículas de água, resultando no fenômeno que conhecemos como arco-íris. Então, olha lá, teoria das cores. A cor só existe porque há luz. Por isso, quando estamos no escuro absoluto, não conseguimos ver as cores. Do mesmo modo, quando existe luz, podemos enxergar uma grande variedade de cores, como azul, verde, roxo, vermelho e etc. Tudo depende da luz, que incide sobre o espaço que estamos analisando. Essa imensa diversidade de cores é estudada há muito tempo e pode ser classificada de muitas formas. Os conceitos de cor, luz e cor pigmento são muito utilizados. Começaremos a abordagem sobre esse tema de forma simplificada, partindo da cor do pigmento. Então, olha lá. Quando trabalhamos cor pigmento, disponhamos de 3 cores, chamadas de primárias. Coloquem aí, marquem no marca-texto: amarelo, azul e vermelho. As cores secundárias são o resultado das misturas entre as cores primárias. Então, as secundárias são misturas das primárias. São elas: verde, que é azul com amarelo, alaranjado, que é vermelho com amarelo, e o violeta, que é azul mais o vermelho. Então, as cores primárias são azul, vermelho e amarelo. As cores amarelo, vermelho e azul. Então, se eu somar vermelho com amarelo, dá laranja. Se eu somar azul com vermelho, dá roxo, né? O violeta. E se eu somar amarelo com azul, dá verde. Com tinta, não vamos fazer isso também. Com tinta guache, vermelha, azul e amarela, em trios, façam as misturas para comprovar. Quando nós chegarmos lá na escola, eu vou deixar vocês fazerem essa atividade, tá
bom? Agora não dá para fazer, gente. Não dá para a gente fazer isso. Observe as ilustrações ao lado e diga as cores que você escolheria para representar o calor e o frio. As cores quentes são as que são originadas da mistura do amarelo e do vermelho. Por isso, podem transmitir a sensação de calor. Já as cores frias são misturadas ao azul ciano e podem remeter ao frio e aos sentimentos de solidão. Vocês estão vendo esse quadro aqui? Esse quadro aqui, ele é de Monte Santa Vitória. Ele é do pintor francês Paul Cézanne. Observe a obra do pintor. Ele participou de um movimento de arte moderna que Monet mas as suas pinturas apresentam características particulares e não se enquadram no impressionismo. Ela utiliza elementos geométricos em suas composições, criando formas simplificadas, assim como nas pinturas do impressionismo. Suas imagens não apresentam contornos e nem detalhes. Perceba que, embora as casinhas tenham um tom amarelo, representam as cores quentes, são os tons verde e azul. Se destacam-se na paisagem, ou seja, as cores frias. Assim, podemos dizer que as cores quentes e frias contrastam nesta obra. Então, ó, nós estamos vendo aí, ó, a cor amarela, a cor verde. Ó, na próxima aula, nós vamos entrar no contraste de cores. Nós somos até a página 261. Gente, então eu vou deixar vocês fazerem esse exercício aqui, ó, do naufrágio, tá bom? Vocês vão usar canetinha que tem no estúdio de vocês. E aí vocês vão só na outra semana me entregar. Não vamos entregar nada amanhã, porque a tia Pri ainda está corrigindo as provas. Então, ó, deixa eu fazer com vocês aqui sobre... Ó, a cor luz, ela é estreita. Faixa de frequência, né? Aquela faixa que a gente viu naquele desenho, lá na página da paisagem da página 259. Então, gente, ó, quando a gente for desenhar algo, né? Que a gente escolher um objeto para a gente desenhar, a gente tem que selecionar o quê? Poucos detalhes para a gente fazer um desenho para facilitar a observação das cores. Então, assim, às vezes um desenho com muitas cores a gente não consegue observar. Então, quando vocês forem desenhar lá na cena do naufrágio, prestem atenção no que vocês vão desenhar para não ficar com muita cor, tá? E também não ficar tentando usar as cores frias, as cores que tem quentes. Lá na página 260 está falando da cor pigmento. Então, vocês podem usar as cores primárias como as cores secundárias, tá? Abrir a apostila de geografia lá na página 176. Página de geografia na página 176. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade cultural no Brasil, tá? Vamos abrir junto aí com a tia. Nesse capítulo, que é o capítulo 1, nós vamos falar sobre... Vamos identificar alguns povos da população brasileira. Depois nós vamos falar sobre reconhecer a influência dos latinos, americanos, europeus e asiáticos, tá? Então, vamos lá prestar atenção agora. Todo mundo já tomou o lanchinho, né? Tá alimentado. Pedro, não tô vendo o seu rosto.
Ah, vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês a tela. Olha lá, diversidade cultural do Brasil. Esse capítulo você vai estudar a diversidade cultural brasileira e a importância de cada povo que veio para o Brasil. Conversa vai, conversa vem. População brasileira. O Brasil tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes que estão distribuídos por todo o território nacional. Nessa população foi formada por diferentes povos, incluindo indígenas, europeus, asiáticos, latino-americanos e africanos. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, tá? Então lembre-se disso. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Antes da chegada do colonizador português às terras que viram a ser Brasil, viviam há cerca de 3 milhões de indígenas. Cada povo possuía seus costumes, suas tradições e seu idioma. Os indígenas viviam basicamente de pesca, caça, pesca e agricultura, cultivando produtos como mandioca e frutas. De acordo com o censo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, o Brasil viviam 897 mil indígenas de 305 etnias diferentes, preservando 274 línguas nativas. Então, olha aí, a gente tem 2 representantes de grupo, um do Tupi, Guarani, e o outro do Pataxó. Por que houve uma redução de indígenas depois da chegada do colonizador português? Deixa eu ler para vocês aqui, está falando. Observe a tabela a seguir, que mostra a distribuição da população indígena. Então, vamos lá. Localização do domicílio, população indígena por situação de domicílio. Então, o total na urbana e na rural, vocês estão vendo aí as terras indígenas, e o rural e a urbana, né? Ó, aqui está o total da população de terras indígenas e fora de terra de indígenas. Agora nós vamos responder junto, tá? Eu estou na página, vamos todos fazer juntos. Eu estou na página 178. Qual a população indígena está mais presente na área urbana ou na área rural? Então vamos lá olhar. Qual é o que está na área urbana? Na área urbana é 3.284 e então ele está presente mais na área rural. Área rural. Estão acompanhando comigo, gente? Faz um ok na tela para a tia verificar quem é que está fazendo junto comigo. Pedro, Rafa, João, Beatriz Saraiva, Emanuel, Giovana, Marques. Lucas, está junto comigo, Lucas? Vinícius, Caio, está todo mundo junto comigo. Então, vamos lá. Agora, a maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora das terras indígenas? Vamos lá olhar no mapa, vamos lá olhar. Então, olha, dentro das terras indígenas. Nas terras indígenas tem 5 milhões e nas indígenas e fora tem 3. Então, vamos ver aqui. A maior população dos indígenas que está nas terras indígenas vive na área urbana. A maior população dos indígenas está em terras indígenas ou fora dela? Está dentro de terras indígenas. Está dentro. Todo mundo junto comigo, gente, acompanhando? Tá bom. Agora, a maior parte dos indígenas que está nas terras indígenas vive aonde? Na área urbana ou na área rural? A gente já respondeu em cima, né? Na área rural.
Agora, a maior parte dos indígenas que está fora das terras indígenas vive em área urbana ou vive na área rural? Ele vive na área urbana. 4, desculpa. Área urbana. Tá todo mundo junto comigo, me acompanhando? Ok. Caio, tá tudo bem, filho, com você? Tá bom. Gi, tá me acompanhando? Tá bom. Bia, Miguel, Saraiva. Pode falar, meu amor. Pode falar, Luiz Gustavo. Ô tia, é que no meu aqui, você não compartilhou a tela? Ah, Então, mas aí no meu só tá, ficou tudo preto, aí eu não consigo ver nada. tá, peraí que eu vou fazer de novo. Peraí que eu vou compartilhar de novo, tá? Vamos lá. E agora, vê se você consegue enxergar. Tá a mesma coisa. Não tá indo. Não tá indo? Não. Peraí, deixa eu ver. Vê se você vai agora, peraí. Vê se você consegue ver. Não, só parece que você compartilhou, mas não fica preto. Não dá? Ué, que estranho. Então vai, vamos lá, deixa eu ver. Então vamos lá, acompanha então junto comigo. Eu vou tirar aqui. Vamos lá então. Lá na primeira pergunta. A população indígena que está mais presente na área urbana ou rural? Na área rural. Dois. A maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora delas? Está dentro das terras indígenas. Dentro das terras indígenas. A 3. A maior parte dos indígenas que está nas terras indígenas vive na área urbana ou rural? Vive na área rural. E o 4. A maior parte dos indígenas que está fora das terras indígenas vive em área urbana ou em área rural? Eles vivem em área urbana. Todo mundo conseguiu acompanhar a página 178 com a tia? Fala, Miguel. Chegaram ao Brasil aproximadamente 100 mil portugueses. Esse povo iniciou uma ocupação pelo litoral, explorando riquezas disponíveis no território como o pau-brasil. Nesse processo de ocupação, os portugueses entraram em contato com os indígenas, que já viviam aqui. Na maioria das vezes, esse encontro ocorreu de forma pacífica, entretanto, muitos indígenas foram mortos ou escravizados. As terras que antes eram ocupadas pelos povos originários foram sendo ocupadas pelos portugueses, substituídas por vilas e, posteriormente, por cidades que se espalharam pelo território brasileiro. Beatriz Saraiva, lê para a tia no glossário o que são escravizados, por favor. Escravizados
pessoas que eram dominadas, não tinham liberdade e podiam ser compradas e vendidas por outras. Rafael, por favor, lê para mim povos originários. Povos originais? Isso. Desde as terras ou desde os povos originários? Não, você vai ler povos originários, o que é no glossário, o que significa? Povos que foram os primeiros a habitar determinado lugar. Muito bem. Agora você vai continuar e vai ler para mim sobre o pau-brasil. Pode ler. O pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica brasileira que despertou o interesse dos portugueses por conta de sua cor interna avermelhada. Essa árvore serviu para a fabricação de tinta vermelha durante muitos anos. Do Tupi-Guarani, Brasil significa vermelho. Árvore de pau-brasil. Então, o pau-brasil ele é uma árvore típica da Mata Atlântica, né? E essa árvore serviu para a fabricação de tinta vermelha. Agora, os africanos, na página 180. Os africanos, gente, prestem atenção na hora que a gente estiver lendo sobre os africanos. Olha só. A chegada dos africanos ao Brasil está associada ao tráfico de pessoas realizado pelos portugueses que necessitavam de mão de obra barata para a colheita de cana-de-açúcar nas fazendas do Nordeste brasileiro. O deslocamento dos africanos escravizados para o território brasileiro era feito por navios negreiros em viagens que duravam entre 30 a 45 dias em péssimas condições. Muitos deles morriam durante a viagem devido à falta de comida, água e por doenças. Muitos africanos vieram de países como Sudão, Cabo Verde, Congo e Zimbábue. Os africanos escravizados que chegaram ao Brasil tinham uma rotina muito intensa e cansativa. Viviam em condições precárias e com pouca alimentação. Essa situação fez com que eles se revoltassem e por isso acabou sendo mortos e torturados. Em 1850, por meio da lei, a escravidão e o tráfico de pessoas foram proibidos no Brasil. Quem aqui já ouviu falar sobre tráfico de pessoas? Quem já ouviu falar? Olhem lá naquela legenda em cima, no desenho que vocês estão vendo aí do navio negreiro. Me respondam uma coisa. Quem são essas pessoas que estão aí, né? Que estão aparecendo, que estão no retrato? O que elas estão fazendo? Para onde elas estão indo? Quem são essas pessoas com roupas diferentes? Quais eram as condições da viagem? Então, a pintura ela está mostrando o quê? Está mostrando o porão, né? O porão que é a parte de baixo do navio negreiro. Era um período de tráfico dos escravos. Então, vocês estão vendo aí, ó, que as pessoas estão sendo... Uns estão deitados no chão, outros estão deitados num lugar onde que eles sentavam. Uns estão com roupa, outros estão sem roupas. O que vocês entenderam dessa imagem? Pode falar, Caio. Vamos lá, para a gente ver como que é a casa que tem aqui no material de apoio. É 30 e quê? 33. Eu tô louco pra fazer só 35. Página 33. Está falando sobre a construção de uma casa de Nebeque. Porque não tem tesoura aqui. Ó, presta atenção. Vou deixar vocês também fazerem essa casa. Só que antes de vocês recortarem ou destacarem,
a atividade, vocês vão pintar da melhor forma, tá bom? Vocês vão usar cores coloridas, que nem tá lá no desenho da página 181, vocês vão usar bem colorido, bem bonito as cores, para ficar bem visível. Tia, mas tem um problema. Aqui eu não tenho tesoura e nem cola. Tá, então pinta pelo menos, tá? Depois, quando a gente chegar lá na escola... Vou ver se minha mãe ou meu irmão tem, não sei. Tá, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A linguagem artística, ela representa em painéis artísticos. Então, as características da arte são formas geométricas e cores intensas. Então, assim, na hora que vocês forem pintar, evitem usar o mesmo lápis de cor no desenho todo. Então, façam bem colorido, tá? Vocês vão pintar. Quem tiver, pode já começar a fazer a montagem da casa, tá? E vocês vão elaborar um bairro africano, tá? E nessa atividade, vocês vão ter que utilizar tesoura e cola. Se não tiver, não tem problema. Só pinta e depois, quando a gente chegar na escola, a gente recorta e cola. Tá bom? Tudo bem. Eu só vou fazer... Tá. Então, ó, gente, vamos fazer o seguinte. Hoje, geografia, nós falamos sobre a diversidade cultural. Falamos um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram os indígenas. Falamos sobre os portugueses. Falamos sobre o pau-brasil. Falamos também um pouquinho sobre os africanos, né? Que os africanos estavam associados a tráfico de pessoas, né? Que eles necessitavam de mão de obra, né? Então, eles estavam associados a tráfico de drogas, a tráfico de pessoas. Falamos um pouquinho da casa de Nazibel, né? E vocês vão fazer em casa, para a diversão de vocês, vocês vão construir uma casinha com o material de apoio que tem no livro na página 33. Então, a aula hoje está encerrada. Tchau, pessoal. Ô, João, espera um minutinho. Espero que vocês tenham um final de semana muito agradável e gostoso, tá? Espero vocês na segunda-feira, porque amanhã vocês só vão ter aula de educação física. E eu já vou terminar minhas provas. Isso, terminem as provas. Até amanhã, tá bom? As provas são até amanhã. Então, eu já corrigi algumas. Então, eu espero vocês até segunda. Tchau, pessoal. Um beijinho. A Lumi deve ter... Tá Tenha bom? um bom fim de semana, porque eu vou de novo no cabelo. Tchau.